Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o pensamento humano, e nós queremos trazer aqui para nós, como igreja, que o nosso pensamento, ele tem um limite, que está na obra criadora, e que acima disso tudo, há um Deus soberano, que ordena todas as coisas. Isso é o mais importante para nós, e a ação desse Deus, pela obra redentora, na velocidade da luz do Foz, da revelação, que transcende tudo isso. Isso é o mais importante para nós. Mas para nós começarmos aqui, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 139, no verso 2, que vai servir como base para nós esse salmo aqui nesta tarde. E o salmo, ele diz assim, está projetado aqui: Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Então Davi aqui, ele externa aqui a grandiosidade do nosso Deus, que entende o nosso pensamento, porque foi Ele que criou todas as coisas. Então nós temos aqui, nós vamos mostrar agora que nós temos dentro da nossa cabeça um órgão maravilhoso. É uma máquina de processamento incomparável, que nenhum computador pode chegar perto. E é obra das mãos do nosso Senhor. É algo maravilhoso, glorioso, por sabermos que nós servimos a um Deus que criou todas as coisas e nos deu a possibilidade de pensar, de orar, de clamar a Ele. Tudo dentro desse órgão, tão pequeno, mas poderoso do ponto de vista computacional, falando assim. Nós vamos passar um pequeno vídeo sobre os neurônios, sobre as conexões, para nós entendermos aqui e começarmos a entender um pouquinho o que é o pensamento. Vai passar um vídeo. O neurônio não está funcionando, não. Neurônio não está funcionando? Amém? Não. Vamos esperar. Está ocupado também. Está dando curto. Até amanhã. Mas, antes deles ir embora, possivelmente. O que houve? Tu, qualquer bruta, Firemi. Um minutinho. Então nós vamos falar um pouquinho aqui. Então nós temos o nosso cérebro. Então só para os irmãos entenderem. É um órgão que tem 1,5 kg, mais ou menos. 80% formado de água, Nós temos 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos dentro do nosso cérebro. Que coisa maravilhosa. Dá para você dar 4 voltas na Terra com a quantidade de vasos sanguíneos. O nosso cérebro, o pessoal está acostumado com o celular, 1 giga. O nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento de 1 milhão de gigabytes. Os irmãos sabem o que é isso? É você gravar um vídeo ininterruptamente por 300 anos consecutivos. Essa é a obra das mãos do Senhor. Coisa maravilhosa. Consome 20% da energia que nós temos. 20% de oxigênio. Vai passar? Não. 20% de oxigênio. Os irmãos verem, nós temos um modelo computacional chamado redes neurais artificiais. Então são modelos que são criados para tentar fazer a mesma função do cérebro. Só para os irmãos entenderem que há funções que o nosso cérebro faz em 1 segundo, que uma rede neural, ela leva 40 minutos. Então nós vemos a complexidade, toda uma estrutura de pensar que o nosso Senhor, Ele criou. Mas nós vamos ver que isso aqui, como nós falamos no início aqui, é inferior à velocidade da revelação. Porque há um atrito, está na obra criadora, está debaixo das 4 medidas. Então nós vamos ter aqui uma barreira. Então às vezes as pessoas, elas pensam que elas podem pensar mais rápido que a luz. Eu posso pensar mais rápido que Deus? De maneira nenhuma. É o outro vídeo. Mas vamos acertar.
Vamos acertar. Isso. Então nós estamos aqui, ó. Vai passar só lá em cima, né? Então nós temos aqui o cérebro, uma máquina de processamento paralelo. Por que paralelo? Tem que colocar embaixo Ó, também, tá bom? eu estou vendo aqui porque, ó, você mexe as mãos, você vê, você fala, tudo isso o cérebro está controlando ao mesmo tempo. Dentro do nosso cérebro nós temos células 4 micrômetros, né? 1 milímetro dividido, 1 metro dividido por 10 a menos 6, que são os neurônios, e eles são formados pelos dendritos, que são essas artes aqui parecendo galhos de árvores, e esse ramo aqui, ó, que a gente chama de axônio, é onde a onda elétrica ela é transmitida para levar o sinal, a informação. Esses axônios, eles podem ter mais de 1 metro de comprimento dentro do nosso organismo. É como se fosse um fio para que a informação saia do cérebro e seja levado até os membros do corpo, ou vice-versa. Então, essa informação, ela tem que percorrer isso e ela leva um tempo. Mas é interessante que nós temos 100 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro. E qual neurônio tem que se conectar com qual? Como é que é feito isso? Não há erro? Não vai dar curto-circuito? Porque é obra das mãos do Senhor. Então, o axônio vai viajando, ele passa às vezes pelos feixes com mais axônios. Você tem proteínas aqui que inibem, que excitam, até que ele possa chegar ao alvo para poder fazer a conexão. Interessante que o axônio viaja para levar informação, e quando ele encontra uma outra célula, aqui acontece uma sinapse. Há uma transferência de informação. E é importante que nessa transferência aqui, ó, você já tem um retardo, uma limitação. Então a informação é transferida. Então eu estou pedindo aqui para o meu dedo mexer. Está acontecendo tudo isso aqui, ó, dentro da nossa mente. Você está olhando, você está vendo, e isso tudo está sendo processado dentro da nossa mente. Mas nós queremos agora, nós vamos ver um pouquinho da anatomia do cérebro. A professora Mabelle aqui, a irmã Mabelle vai falar um pouquinho de como o nosso cérebro foi projetado pelo Senhor para realizar certas tarefas. Depois nós vamos voltar em algumas coisas aqui. Irmãos, a paz do Senhor. Nós vimos então a estrutura microscópica, o que a gente não consegue ver. Essa parte aqui é a estrutura do cérebro visível, que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, né? Então, essa parte de fora aqui, essa capa do cérebro, ela é composta pelo corpo dos neurônios, que é aquela bolinha que mostrou no vídeo. Então, a bolinha sai daqui do córtex, que é a parte de fora do cérebro, e ela faz aquele trajeto todo, até às vezes alguns nervos presentes no pé da gente. Por isso que eles têm, às vezes, até mais de 1 metro de comprimento, que o pastor falou. Cada parte do cérebro, ela é composta, ela é responsável por uma função no nosso organismo. Ela tem essas voltinhas, o Senhor faz as coisas da forma muito perfeita, né? Um órgão tão pequeno para fazer coisas tão complexas na nossa mente, no nosso corpo humano, né? De funções cognitivas, de funções motoras. Então, ele precisa de espaço. E ele tem 1,5 kg só. Então, esse 1,5 kg não é o suficiente para... A parte de fora, né, a superfície dele não é o suficiente. Por isso que ele dá essas voltas por dentro, que a gente chama de sulco, que são essas infiltrações mesmo, que ele entra para dentro do tecido do cérebro. E todas essas partes que entram, é tudo composto por esses corpos de neurônio. E cada uma das partes, ela vai ser responsável por fazer uma ação. A parte de baixo aqui, posterior do cérebro, lembrando que a gente tem também 2 hemisférios, né? Um lado direito e um lado esquerdo. E cada parte tem 2, né? O cerebelo, ele fica na parte posterior, aqui na nuca, e ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Ele que nos dá toda a capacidade de andar, nossa capacidade de nos equilibrar em alguma superfície.
A parte da ponte do bulbo, essa parte da frente aqui, ela é responsável pela nossa respiração, pelos nossos batimentos cardíacos. Quando o paciente tem, por exemplo, que a gente fala de morte cerebral, é que ele parou de funcionar essa parte, parou de funcionar tudo, só funciona essa parte. Ele só consegue ter os batimentos cardíacos e a função respiratória para manter o organismo vivo, mas o cérebro não tem mais função. A parte occipital é responsável pela visão, que é a parte de cima, na nuca também, mas acima do cerebelo, né? A parte parietal é essa parte daqui, mais um pouco em cima, onde a gente tem a parte sensitiva do nosso corpo, onde os neurônios são responsáveis mais pela sensibilidade. Eu estou falando muito subjetivo, porque eles fazem muito mais coisas, né? Mas, a grosso modo, seria isso. O lobo temporal, ele é responsável pela nossa audição, mas uma parte específica da audição, que é a audição, o ato de compreender a audição. E a parte anterior, a parte da frente, é o lobo frontal, que é um lobo extremamente importante, que vai ser uma das partes mais abordadas aqui na aula hoje. E ele é responsável por ele é responsável mais pela parte motora do nosso corpo, da motricidade da mão, que o pastor falou que a gente pensa, e o cérebro executa o movimento. Agora, tem uma outra área muito importante, que é essa área de Broca, que é a parte motora da fala. Se a gente tiver essas duas áreas funcionantes, a gente consegue entender e nós conseguimos falar. Mas se, por exemplo, só essa área não estiver funcionante, a gente consegue entender o que as pessoas falam, mas nós não conseguimos expressar a informação que nós queremos passar. Mas essa parte anterior também, ela é extremamente importante pelo fato de ela estar ligada aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas decisões, às nossas atitudes que nós tomamos, algumas vezes algumas coisas imediatas que nós precisamos de fazer, a responsabilidade fica toda na parte anterior. E é sobre essa parte que nós vamos abordar um pouco mais agora. A Cristiane vai abordar esse tema. Paz do Senhor, irmãos. O que nós queremos deixar bem claro aqui é que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com duas naturezas. Uma natureza biológica, e uma material, e uma natureza espiritual. A natureza biológica humana, ela tem dois diferenciais, ela tem duas partes. O que a gente chama de corpo biológico e o sistema cognitivo, que está relacionado ao sistema nervoso. O sistema cognitivo, o ser humano, ele é o único ser vivo que tem funções cognitivas, que está relacionada a quê? Ao pensamento, ao comportamento, à linguagem. Então, tudo isso está relacionado ao sistema cognitivo, que é o que nós chamamos de corpo e mente. E a nossa estrutura, né, espiritual está relacionada com a nossa alma, que é imortal. Então, no que se refere a... Próximo, por favor. Então, quando nós tratamos da constituição do sujeito, da psique humana, nós temos a psicologia, ela fala que o sujeito ele é constituído por três estruturas. Por um tripé, na verdade, que eles abordam, que é o temperamento, que nasce com o indivíduo, a personalidade, que está relacionada às questões do convívio social, familiar, o ambiente, e ele é definido até a primeira infância, adolescência, e o caráter, que está relacionado com a moral do sujeito. Então, isso tudo forma e constitui o indivíduo. Então, aqui nós colocamos um desenho aqui para exemplificar, mostrando, né, que a mente ela tem uma parte que é no consciente e uma que está relacionada ao inconsciente. Porém, meus irmãos, o que nós, como grupo Ciência e Fé, nós queremos deixar aqui bem claro? Que
essa constituição do sujeito, que o homem, ele possui essas duas naturezas. A parte biológica, física, fisiológica, mental, elas estão relacionadas à quarta medida. O pensamento, ele tem um tempo para ser executado, ele tem... Toda vez que a gente pensa, nós temos um momento em que gera-se uma emoção e uma sensação. Tudo isso está relacionado ao que nós entendemos como a quarta medida. Porém, nós como seres humanos, nós temos a nossa outra natureza, que é uma natureza espiritual. E aí é o que Davi fala no Salmo 139. Ele fala de uma ciência que não é explicada pela psicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise. Ele fala de uma ciência que vem do alto. E ele fala assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima. Ele usa um adjetivo aqui, maravilhosíssimo, que é tão alta que ele não pode atingir. Essa ciência, ela não pertence à quarta medida. Ela vem do alto, ela vem do Senhor e é um atributo de Deus. Esse atributo é a onisciência de Deus. Somente Deus, ele sonda o nosso pensamento. Ele é capaz de penetrar no nosso inconsciente, naquilo que está no mais profundo do nosso pensamento. A quarta medida, a ciência, a psicologia, a psiquiatria, o que a ciência humana ela traz, ela não é capaz disso. Somente o nosso Deus é que tem essa ciência. E Davi deixa ela muito clara. Ela é maravilhosíssima. Amém? Nós queríamos mostrar um comparativo aqui daquilo que ocorre no nosso corpo, na questão de mente, e naquilo que ocorre dessa ciência maravilhosíssima, da ação do profético, da obra redentora na vida da igreja, na vida do homem que está em comunhão, que está andando em santificação, que está vivendo as bênçãos do Senhor, que está vivendo o tempo do breve, esta ação na nossa vida. Então nós queríamos passar um vídeo aqui, um pequeno vídeo de um esquema, daquilo que ocorre no nosso corpo. Então nós temos uma menina aqui, e ela põe a mão no fogo pela inocência. Ela não sabe que está quente, mas ocorre um processo, né? Há um aviso, um alerta, uma onda eletromagnética aqui, um pulso, ele sai, há conexões dos neurônios. Mas é interessante que isso não chega ao córtex, ao cérebro. Mas isso acontece a nível de medula espinal. E a menina tira a mão sem perceber. Passa-se algumas frações de segundo e ela toma consciência que ela retirou a mão para que não se queimasse. Isso é maravilhoso porque isso ocorre conosco. O nosso Deus é um Senhor que conhece todas as coisas, que sabe o nosso levantar, o nosso assentar, que conhece as nossas fragilidades, que sabe, que sonda os nossos corações, e ao sinal de perigo, ele emite um sinal, que é a revelação, que não tem atrito, que não vai ter nenhuma interferência, mas ela vem para trazer livramento para a vida do servo do Senhor. E é interessante que o livramento acontece e só depois nós tomamos consciência da ação do Senhor. Isso é muito importante, essa transmissão de informação. Os irmãos querem ver outra coisa? Nós estamos aqui no Manaim, e nós estamos sendo munidos de informação. Então quando você tem uma onda eletromagnética, se ela está no vácuo, ela vai propagar sem nenhuma interrupção. Mas no meio físico, ela vai deteriorar, ela vai perder velocidade, mas a revelação, isso não ocorre. Ela não é mutável com as coisas humanas. O que o Senhor disse e estabeleceu vai permanecer, porque Ele é Deus, Ele é eterno.
E a importância de nós estarmos aqui, que nós somos replicadores. Então, cada um tem um celular que tem, se não tiver uma antena aqui, para pregar o sinal, potencializar o sinal aqui, para que você tenha sinal no seu celular, não vai acontecer isso, a onda vai se perder. Então as revelações que têm vindo aqui neste monte, elas têm que ser replicadas lá nas igrejas. É a função dos ministérios. Então a revelação vem, nós não anulamos, não misturamos razão, mas nós somos portadores e levamos para o nosso povo. Essa é a beleza da obra, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E interessante que o Salmo, ele termina dizendo assim, Davi diz assim no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos presentes aqui, irmãos, não é para consolidar a ciência, para usar a ciência para aprimorar a nossa fé, mas nós estamos aqui diante de um Deus que sonda o nosso coração. E se há caminhos maus, o Senhor está pronto para retirá-los aqui nesta tarde, para visitar os nossos corações. É a ação do Espírito Santo. Nós vamos cantar um louvor primeiro? Ou o senhor quer... Mantém uma palavra aqui. Vai falar agora? Ela... Pode falar primeiro. Quando ela falou que tal ciência, né, é impossível de alcançar. O homem não alcança isso pela estatura dele. Ela tem que vir de cima. Entende? Então a revelação era isso, né? É isso. É a revelação. É que o homem, nós não podemos alcançar, porque ela vem de cima. É a revelação que vem do alto. Por isso que Davi, ele colocou esse adjetivo, que é um superlativo. É maravilhosíssimo. Que nós, na nossa limitação, nos nossos pensamentos, na nossa quarta medida, a gente não alcança. Isso. Mas o Espírito Santo, ele alcança. Porque vem de cima. Porque vem de cima, vem do alto, vem da eternidade. Veja os irmãos, nós estamos encerrando o assunto aqui, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Há dias atrás, há tempos atrás, nós estávamos falando aqui, dando uma aula, e eu falei, Alex, sua especialidade me interessa muito, com relação à propagação de ondas eletromagnéticas. Eu queria que você me fizesse uma diferença entre ondas eletromagnéticas, quer dizer, o pensamento do homem dentro da ciência e aquilo que vem de Deus, e também usa a ciência, só que um é daqui, é do homem, do corpo do homem, o outro vem de cima. Então ele mostrou toda essa movimentação que ocorre no cérebro, não é? Dos sinais aferentes, sinais eferentes, as sinapses, essas ligações todas. E ele mostrou, e dizendo que fez questão de mostrar que isso aí tem obstáculos, e ele quis dizer o seguinte, tem um tempo para que isso ocorra. Ele mostrou a história aqui da criança e tal, essa coisa. Então, o que é que nós entendemos, é que todos entenderam, que ficou muito claro, é que uma coisa é aquilo que está dentro do espaço e tempo, que é do homem, é matéria. Então, pensamento é matéria. Pensamento não leva ninguém à eternidade. Um detalhe que é muito importante, a razão, a revelação, ela não inibe a razão. Ela auxilia a razão para o projeto, como a irmã mostrou, espiritual. Deu para entender? Se não entendeu, pior agora, não é? Alex, você ficou de terminar, está com você. Amém. A palavra final do apelo. A irmã está dedilhando ali, o irmão, né? Sonda-me, ó Deus, o salmo. E aí está, hein? Os irmãos da Itália estão com nós necessitados. Você pode encerrar com você. Interessante, nossos irmãos estão lá na Itália, em muitas partes desse país e do mundo, e nós lemos aqui o verso 2 assim: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Não há tempo, não há espaço,
para o nosso Deus, não há barreira para Ele. E o Salmo diz assim no verso 4, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Nós vamos cantar este louvor, e se você vai pedir isso ao Senhor, Senhor, visita minha mente, retira aquilo, os caminhos maus, domina sobre a minha consciência, dirija os meus passos. Nós servimos um Deus que derrama da bênção, da eternidade, da revelação, da vida sobre os nossos corações. Feche seus olhos, vamos cantar este louvor. Irmão, depois nós vamos cantar. Glória a Vamos Jesus. ficar na meditação, orando. É a nossa oração agora. Ele está cantando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Suas irmãs. Seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Beidre, candre, rai, sobre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A igreja glorificando. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meidrei Kandrenai Sodrehai. Meidrei Nai Show Me Kandrehai. Filhos amados, Deixire Berihai. nesta hora Meidrei Nai Sou. eu tenho sondado Meidrei Kandre os Sou. vossos pensamentos. Meidrei Nai Sodrehai. Tenho sondado Meidrei o Kandrehai. vosso coração. Meidrei E vos digo, filhos, Meidrei Sou Me que a Kandrehai. paz que sentis nesta Meidrei hora Shurihai Me Kandrehai. é porque Meidrei Nai. o sangue de meu filho, Meidrei Sou. ele tem agido em vossas Meidrei vidas. Kandre Sou Me Kandrehai. Meu espírito Deixire tem Berihai. atuado a vosso favor, Meidrei Nai Sodrehai. concedendo Meidrei Kandrehai. arrependimento, Meidrei concedendo Berihai Show. consciência daquilo Meidrei Kandre Shodrehai. que agrada e não agrada, Meidrei mas acima de tudo, meus Berihai Show Me filhos, Kandrehai. concedendo a bênção do perdão, Meidrei Shiri Berihai. consolo. Mandrehai. E nesta hora, Mei
Falo com vós Meide Kandresou, que estáis aflitos. Meide Rai, Neste país distante, Deixuri Rai Meandri Rei, eis que eu sou convosco. Meide Kandresou, Nesta hora, filhos, Ei Meandri Rai sobre Rai, lembrai-vos de que, Meide Rai, apesar dos pensamentos Meide Kandresou Meandri Rai, que vêm à vossa mente, Meide Shuri Rai, os meus pensamentos Meide Kandre Rai, são mais altos que os Mandre vossos. Shobe Kandre Rai, E eu conheço Meide Nai, os pensamentos Veri Rai, que tenho a vosso Meide respeito. Rai Sobe Kandre Rai, E vos digo, filhos, Deixuri Rai, paz seja convosco. Meide Kandre Sobre Rai, Porque os meus anjos Meide Nai Sobre têm Rai, operado Meide Kandre Rai, incessantemente Deixiri Beri Rai, a vosso favor. Meide Kandre Rai, E em todos os lugares Meide Nai Sobre Rai, estão conectados Meide nesta Kandre Rai hora. Sobre Rai, Eis que Eidri Rai, os meus anjos visitam também, Beri Rei Shoudri Rai, acalmando Meide Kandre Rai, vossos pensamentos, Meide Nai, trazendo a paz, Beri Rei Shoube Kandre Rai, porque eu sou Mandre Rai Sobre Rai, príncipe da paz. Meide Rai, Assim diz o Senhor. Meide Kandre Rai, Glória a Deus. Glória a Jesus. De pé.